como esse Jesus ele vai justamente trazer essa paz que a gente vai observar no contexto agora do verso 6 e 7, né? Então, retomando aqui, o verso 5, né, a gente não leu, porque toda a bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha e toda a roupa revolvida em sangue serão queimadas e servirão de pasto ao fogo. Ou seja, tudo que é coisa bélica, né, associada à guerra, associada à luta, não vai servir para mais nada, vai perder sua utilidade. Então você pode muito bem servir de lenha, né? Então pensa lá na roupa ali do guerreiro, tal, nas armas, na bota, pode jogar tudo no fogo que você não vai mais ter utilidade. Por quê? E aí ele responde no verso 6: porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Interessante que assim, a gente está num livro que está mais para uma maternidade, né? Mais para um pré-natal aqui, porque é criança nascendo toda hora, né? São dois filhos lá de Isaías, né? O foi, mas voltará, o outro rápido, seguro, presa, não sei o que das quantas, os nomes esquisitos. Mas agora a gente tem uma criança que parece ser central, porque essas duas primeiras crianças, elas têm o nome de tipo, olha, vocês vão se dar muito mal, porque vocês estão abandonando a Deus. Né? Um fala assim, ó, vocês vão, mas vai dar problema do mesmo jeito, porque vocês estão se afastando de mim. O outro, ó, vocês vão ser presa fácil pro povo que tá vindo conquistar vocês. Mas agora ele fala assim, olha, tá nascendo uma criança agora que é um sinal de esperança no meio de todo o juízo que Deus está colocando, né? Ele será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E aí, no decorrer do capítulo 9 aqui, ele vai começar a descrever como se tornará a nação ao redor dessa criança por causa do seu ministério, por causa do seu governo, né? Acho muito interessante nesse trecho que você leu, Isaac, o fato de que Deus ressalta que esse menino vem para cumprir uma promessa com relação à dinastia de Davi. Estava muito em jogo nesse momento do reinado de Acás a preservação da dinastia davídica. Poxa, estavam vindo dois reis do norte, um israelita e o outro rei Ciro, para poder destruir o reino do sul. Então agora eles estavam pensando, poxa, se Acás for destruído, quem é que vai reinar no lugar? Quem é que vai preservar a promessa messiânica? O fato de Acás se encontrar em apuros aqui colocava essa questão em jogo. Deus vai ser fiel à promessa dele? Será que não vai haver mais linhagem davídica? E assim, como Israel já estava começando a criar uma forte tradição, uma forte consciência aqui de que o Messias viria, todo pai tinha a expectativa de que o seu filho seria o Messias. Quando o filho nascia, as pessoas pensavam, será que esse aqui é o escolhido? Que vai redimir Israel, que vai trazer tudo de volta, que vai levar a cabo os planos de Deus? E agora Acás estava com a dinastia ameaçada. Deus está fazendo a promessa aqui. Não se preocupem, porque vai nascer um menino que ele é Deus forte. E é através dele que as promessas da dinastia davídica vão se cumprir. A única questão que se coloca aqui é, Deus não especifica quando. Se aquilo ia acontecer naquele momento, se ia acontecer num futuro distante. Então nós temos uma boa base para entender que aqui é Jesus de Nazaré que está sendo colocado em vista. Esse Deus forte que vai cumprir todas as promessas que os reis humanos não conseguiam, viria um dia e se cumpriu justamente na pessoa de Jesus. Deus foi fiel através dele. Ele fecha muito bem aqui, não apenas no conteúdo que ele traz, mas na formulação do texto. O verso 1, a partir do começo do que a gente leu, do trecho que a gente leu, a gente vai vendo uma partícula se repetindo. Que aqui a tradução é por quê, o quê. Né? Então, por exemplo, 4, 5 e o 6 e o 7, todos eles vão repetir esse por quê, que é uma partícula no hebraico que tem a ver com a justificativa. Ela está explicando o que vai acontecer, o porquê que vai acontecer alguma coisa, né? E ele vai fechando essa explicação no 6 com uma esperança que nasce num menino. O que é muito legal quando você pensa na construção imagética do Messias dentro do povo judeu. Porque, assim, uma coisa bem clara dentro da história bíblica, da maneira de contar a história, que é a seguinte, Reino do Sul e o Reino do Norte, Judá e Israel, eles são conflitantes porque um tem reis que são como que profanos quase, e outro, Judá, é onde tem a linhagem de Davi, e dela vem o rei esperado. Né? Essa é uma primeira distinção. Mas mesmo dentro
dessa expectativa de que a linhagem real, autêntica, e que a futura messiânica ali, essa esperança messiânica se encontra a linhagem de Davi, ainda ali é discrepância. Não é uma tábula rasa de pensamento dentro do povo judeu. Aí a gente percebe isso aqui. Você tem uma classe, um grupo de pessoas que pensam, olha, esse rei que vem aqui, a nossa esperança está num rei forte, o rei que vai fazer o trato com as outras nações, o rei da guerra, o rei que vai conquistar tudo isso. Mas, por outro lado, tem outro grupo que pensa, o grupo aqui, aparentemente de pessoas mais simples, que pensam que talvez esse rei, essa esperança, não venha de alguém poderoso, alguém guerreiro, mas venha de um simples, do menino. E aí é interessante o próprio contraste que o texto faz aqui. É um menino, só que esse menino é Deus forte. E isso está presente na própria narrativa do Davi, na maneira como Samuel descreve isso. Por um lado, você tem um Davi guerreiro, mas também tem um Davi que cuida das ovelhas e que é negligenciado pelo próprio pai, porque acha que não tem condições nem de falar com o profeta Samuel. A gente vê isso bem claro aqui, escancarado nesse trecho de Isaías, que mesmo na perspectiva de que a linhagem da Davi, que é a linhagem da esperança, ainda tem alguns que colocam a esperança na guerra, colocam a esperança nos tratos políticos, nessa perspicácia governamental. Mas tem um grupo aqui que vê que mesmo na criança, no menino, existe esperança. Né? Isso é muito bonito, porque é uma imagem que o Isaías usa em outros momentos do livro, que é a criança como esperança, a infância como o olhar para o novo, para algo diferente. É interessante a forma como Lucas vai contar essa história, né? Porque ele fala do surgimento do coral de anjos lá para os pastores e tal, e fala, não tenham medo, tal, trago novos de grande alegria. Nasceu o Salvador, o Cristo, o Messias, né? O esperado, aquele que vocês estão aguardando desde sempre, ou seja, o Salvador, aquele que vai resolver todos os problemas, o Deus Todo-Poderoso. E como é que a gente faz para achar esse Deus Todo-Poderoso? Então, vocês vão encontrar ele, um bebezinho, num coxo para animal comer, lá no meio da estrebaria, né? Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, né? Então esse contraste que você colocou, né, Mateus? Acho que Lucas ele mostra um pouco disso, né? Como é que você observa todo o poder grandioso que vai trazer paz e libertação da opressão e do mal num bebezinho lá na manjedoura, na margem da sociedade. Nós notamos, por causa da natureza humana, os mesmos problemas da época de Isaías na época de Jesus. Na época de Isaías, Mateus comentou aí, né, sobre as pessoas que colocavam suas esperanças no trato político, no acordo com outros reis, nos exércitos humanos, na cavalaria pesada, no arco, na flecha. Era a mesma coisa do Novo Testamento. Quando eles viram Jesus, eles estavam esperando que ele se tornasse um rei poderoso. Estavam esperando alguém que, ao invés de fazer tratos políticos, rompesse todos os tratos políticos e levasse Israel para uma glória poderosa e terrestre. Ou seja, no fundo era o mesmo problema, só que por uma outra via. Eles ainda queriam um rei humano, sendo que já Isaías e Jesus revelavam um rei que tinha outra natureza, que trazia um reino espiritual. Né? O mesmo tipo de problema em duas épocas e a mesma solução nas duas épocas.